Quero aproveitar, cumprimentar também nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, dizer que vocês são bem-vindos ao nosso culto online. Quantos estão alegres aqui nessa noite com o Senhor Jesus? Se estamos alegres, se estamos felizes, é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem abençoado a nossa casa, a nossa família. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, quero ler com os irmãos os versos de 21 e 22. Se você quiser abrir, senão você pode acompanhar a leitura, que diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Queridos, é por meio de Jesus Cristo que hoje nós nos mantemos firmes, e por meio do seu Espírito que nós temos a esperança de que um dia Jesus virá nos buscar, que Jesus um dia virá buscar a sua igreja. O Espírito Santo é a garantia daquilo que está por vir. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, se está tudo bem, ou se talvez você enfrentou hoje problemas, dificuldades, situações. Mas como eu ministrei no domingo passado, nós não adoramos quando está tudo bem. Nós o adoramos porque Ele é digno. E essa é uma noite de nós adorarmos a Jesus. Essa é uma noite de nós rendermos o nosso coração a Jesus. Essa é uma noite de nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Ore nesse momento e peça ao Senhor, fala: Senhor, venha trabalhar em nosso meio, na minha vida, transforma a minha vida, o meu coração. Fala comigo nessa noite, Jesus. Papai, nós clamamos por um derramado do seu Espírito sobre esse lugar. Nós clamamos, Jesus, nós clamamos pelos céus abertos sobre esse lugar. Nós clamamos, ó Deus, por um derramar da Tua presença, da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia sobre nós, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para dizer que nós Te amamos, que nós Te adoramos, que Tu és digno, ó Deus, de receber a nossa adoração. Papai, nós não merecemos a Tua presença, nós não merecemos, mas nós clamamos, ó Deus, porque sem ela nós não podemos viver, e por isso nós Te pedimos: abra os céus, Jesus, sobre esse lugar. Abra os céus, derrama a Sua glória sobre nós. Oh. Papai, que essa não seja apenas mais uma noite, que essa não seja apenas mais uma experiência na Tua presença, que essa não seja apenas, ó Deus, mais um momento de comunhão, mas que nessa noite seja um tempo, ó Deus, de revelação, seja um tempo, ó Deus, de transformação, de cura, de salvação nesse lugar, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Pega as suas mãos e declare: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diga para Ele: Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito,
Ele é digno. Ele é digno. Adora Ele porque Ele é digno. Ao Rei eterno e imortal, invisível, a Ele ministramos o louvor. Diga: coroamos e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Diga: único, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga: coroamos e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a. Diga mais uma vez: coroamos e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga: consagramos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Espírito, Espírito, que desce, vem como e enche-me. Peça Espírito, 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 que desce, vem com e enche-me de novo. Diga: Espírito, Espírito, que desce, vem com e enche-me. Atos 2 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte,
e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Queridos, exatamente nesse dia de hoje, nós temos 50 dias da Páscoa. Nós temos 50 dias que celebramos a ressurreição do nosso Senhor, o dia de celebração da festa de Pentecostes. Eu creio que hoje nós estamos aqui todos reunidos num só lugar, e eu creio que Deus está nesse lugar. Eu creio que Deus quer se manifestar nesse lugar. Eu creio que Deus quer trazer cura, Deus quer trazer restauração sobre as nossas vidas. Deus quer fazer aquilo que é impossível acontecer nas nossas vidas. Essa é uma noite de nós o adorarmos. Essa é uma noite de nós clamarmos: Espírito de Deus, Espírito de Deus, assim como foi em Pentecostes, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Diga: Espírito, 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 que desce pode aplaudir a Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Queridos, enquanto nós vamos declarar a próxima canção, você é livre para ofertar, para dizimar. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando a Jesus, adorando, clamando, buscando, porque sabemos que Deus se manifestará nesse lugar, nessa noite. Nós queremos, Jesus, mais, mais, mais. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Diga a Ele, Yahvé.
pode se assentar por um momento, por um instante. E assentado no seu lugar, declare mais uma vez esse refrão, dizendo: Yahvé, Rafá, nós queremos mais do Senhor. Oh, 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 Yahvé. Deus te ama. Fato. Deus te ama. Deus te ama, mas no mundo terás aflições. Deus te ama, mas no mundo terás aflições, solidão, desespero, falência, divórcio, cegueira. No mundo terás câncer, diabetes, doenças, dor, retrocesso, abandono, solidão. Porque os velozes nem sempre vencem a corrida. Os valentes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. A riqueza nem sempre é dos prudentes, e a honra nem sempre dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E no silêncio e na solidão você desconfia, né? Aí você duvida, porque Deus te ama, mas não prometeu te privar de tudo isso. Pois nem a seu próprio filho ele poupou. Jesus sabe o que é padecer em aflições. No Getsemane, Jesus chorou em grande agonia, e nem por uma hora os seus discípulos lhe puderam fazer. Na flagelação, a sua pele foi dilacerada, e com uma coroa de espinhos a sua cabeça foi coroada. Sobre suas vestes eles lançaram sorte, e ele levou em teus ombros o instrumento de sua própria morte. Seu corpo em chagas foi moído como um vaso na mão do oleiro, e assim Jesus foi erguido, pregado e crucificado no vil madeiro. O ar entrava em seus pulmões, mas não saía. Jesus estava sendo consumido pela iminente asfixia. Ele enfrentou dores, o martírio, o pecado da humanidade, todos os seus desgastes. E como filho ele clamou: meu Deus, por que me desamparastes? E morrendo assim de maneira atroz, Jesus entregou o seu espírito ao Pai, cumprindo a sua obra de morrer por todos nós. Apenas um grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não passa por nada sozinho, você não enfrenta nada sozinha. Jesus não te prometeu a ausência de sofrimentos, mas Ele te prometeu a sua própria presença todos os dias. Olhe para a cruz e veja
e veja Jesus morrendo por você. Olhe de novo, a cruz está vazia. Olhe para o sepulcro e veja o corpo de Jesus ali. Olhe de novo, o sepulcro está vazio porque Ele ressuscitou. Olhe para o céu e veja Jesus sentado à direita de Deus Pai. Agora olhe de novo, porque em breve Ele não estará mais lá, pois descerá para te buscar. Filho amado, igreja amada, foi, é e será sempre por você, para que você tenha vida, qualidade de vida e vida abundante. E você pode confiar nesse amor que Ele tem por você. Você pode ficar em pé mais um instante, querido, e adore ao Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
pode aplaudir a Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Glória, glória a Deus, querido. Você pode se sentar. Oi, graça e paz, irmãos. Boa noite para vocês, tudo tranquilo? Firmes, né? Nossos pequenos, vamos lá, cadê os nossos pequeninos? Ui, glória a Deus. Cadê a Alice? Tá de pé, nosso combinado, Alice? Glória a Deus, a Alice vai orar. Eu vou falar Josué, capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tornar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Glória a Deus. Senhor Deus, abençoe o nosso alimento, abençoe todo mundo da igreja, abençoe o pastor, pastora, abençoe nossa igreja. Amém. Amém. Mais alguém quer orar aí? Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos na bênção. Boa aula para vocês. Olha o tamanho. Vamos lá. Pode ir lá, vamos lá, passa. Você quer orar? Você quer orar, Antônia? Então tá bom. Aqui, criança tem vez. Você só quer olhar para mim, né, Antônia? Dá um sorriso aí para esse povo bonito aí. Esse povo aí é bonito? É? Então joga um beijo para eles aí. Vai não? Hã? Filha de professora tem que aprender a falar desde pequenininho, viu? Vai lá, Antônia, boa aula para você. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um monte de recados, um monte de coisa que eu quero falar. Mas como Jesus disse, né, tem muito o que vos falar, mas vocês não estão preparados ainda para... E só quero lembrar, o nosso primeira semana do mês da família agora, a próxima, né, inicia o nosso mês da família. Então dia 2 nós temos a nossa vigília de oração. Espero ver você aqui orando pela sua família, pela sua casa, pelas famílias da nossa cidade, pelas famílias do Brasil. E na sexta-feira, a vigília, no sábado nós temos a nossa pedalada da família. Então se você ainda não fez a sua inscrição, procure a Karina na Americana Modas, ou a Ana lá na Autoelétrica Suzuki, ou a Adeline na Karine Joias, e faça a tua inscrição para você estar participando, ok? Hoje eu vou falar sobre isso. Nós temos vários eventos durante o mês da família, mas no decorrer da semana aí a gente vai estar informando sobre os demais eventos que a gente vai ter durante o mês da família. Mas se prepare, porque eu creio que vai ser bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. A outra coisa que eu ia falar, não me recordo, mas enfim, depois a gente... Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3.
Essa ministração que o John fez aqui fala muito conosco, fala muito ao nosso coração. E quando ele encerrou o monólogo que ele fez aqui, ele afirmou aquela promessa que Jesus fez a nós, que ele viria nos buscar, que ele viria buscar a sua igreja. E por mais que a gente creia nessa verdade, quantos de nós realmente vive aguardando a volta de Cristo? Quantos de nós estamos preparados para subir com Cristo? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, e aí no final do culto a gente conversa mais. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Abra sua Bíblia, se você não trouxe Bíblia, acompanhe por aqui que nós vamos disponibilizar aqui no Data Show para você. A propósito, John, parabéns, glória a Deus, toda a honra e toda a glória é do Senhor, mas a alegria é nossa, né? Nós nos alegramos com você, pela forma que Deus usou sua vida aqui para ministrar o nosso coração. Deus abençoe e continue abençoando para você continuar ministrando aqui para a gente. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Verso 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus, sabemos que o Senhor está aqui, e sabemos que o Senhor tem falado conosco por meio das canções, por meio da ministração que tivemos aqui. Sabemos que o Senhor tem se revelado a nós, e a minha oração é que agora o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Somos falhos, somos negligentes, somos pecadores, por muitas vezes aborrecemos ao Senhor, mas tem misericórdia de nós e fala conosco. Peço ao Senhor que, apesar de mim, apesar de quem sou, usa, Senhor, a minha vida para poder falar ao coração da tua igreja. É o que eu oro e peço a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito interessante a gente observar como é que o relacionamento com Deus acontece, como é que o relacionamento com Deus ele se manifesta. Porque quando a gente olha, não só para esse texto que eu acabei de ler, mas para quando a gente olha para a Bíblia como um todo, é Deus que sempre provoca o relacionamento. É Ele que sempre busca o perdido. É Ele que sempre estende a mão para aqueles que necessitam, que precisam. É Ele que busca esse relacionamento. É Deus sempre quem dá o start, é Ele quem dá o primeiro passo para quem quer caminhar com Ele. Sempre foi assim. E é interessante que, geralmente, ou via de regra, as pessoas nunca estão prontas, elas nunca estão preparadas para o convite de Deus, para que elas caminhem com Ele. Algumas religiões até ensinam que quando você chega no ápice da tua espiritualidade, então você se encontra com Deus, como se fosse uma recompensa
pelo teu esforço, pela tua dedicação, então agora você encontra Deus. Para você alcançar esse prêmio, é preciso você trilhar um caminho de santidade, de integridade, de desapego, assim, e uma série de outros requisitos altruístas que são impostos para aqueles que querem se relacionar com Deus. Só que não é assim. O Deus que a Bíblia apresenta não é assim. É como se Deus fosse um prêmio lá no final de uma carreira de santidade. Irmãos, Deus não está no fim de uma vida de abnegação. Deus não está lá no fim de uma vida de boas obras, não é nada disso. Deus não é um prêmio disponível aos poucos que trilham o caminho, como eu disse, desse desapego das coisas materiais, ou aqueles que conseguem graduar na matéria de bondade, de boas obras. Não é isso. Deus não é assim. Na verdade, parece assim, quando a gente olha para a Bíblia, parece que Deus tem Ele tem uma queda, uma preferência por aqueles que são imperfeitos, por aqueles que são desprezados, por aqueles que não são valorizados. Parece que Deus tem uma queda por eles. Parece que Deus escolhe exatamente esses. É bem isso que a gente consegue observar. O Deus da Bíblia, Ele é um Deus que Ele estabelece a santidade, mas Ele ama aquele que está lá perdido numa vida profana. Deus o ama. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus que estabelece um alto padrão moral quando você olha para os 10 mandamentos, mas Ele ama aquelas pessoas imperfeitas que não conseguem cumprir nem a metade daqueles 10 mandamentos que a gente encontra ali. Ele ama aquelas pessoas. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus exige caráter como regra de conduta para os seus filhos, para os seus servos, Ele mesmo se aproxima de pessoas assim que não têm o caráter que Ele mesmo exige, e Ele os recebe mesmo assim. Como Deus é maravilhoso. Pastor, por que você está falando isso? Observe o ladrão na cruz, perdido, condenado, desprezado, uma vida toda arrebentada, torta de crime, e de repente o cara se arrepende e Jesus diz: olha, é como se Jesus o abraçasse, né? Com aquelas palavras dizendo: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a verdade é que quando Deus ele se aproxima das pessoas, parece que elas não estão prontas. Ou seja, é exatamente o contrário do que estas outras religiões pregam. Que Deus é o maior prêmio e você pode alcançá-lo depois de uma conduta aprovada. Não é isso. Tem mais base porque eu estou falando para vocês. Observe, quando Deus chama Moisés, o que acontece? Moisés começa a dar um monte de desculpa. Por quê? Porque ele não está pronto. Quando Deus chama Abraão, Abraão ainda não tinha fé. Depois ele se torna o pai da fé. Quando aquele pai, representando o Senhor, ele abraça o filho pródigo, aquele filho pródigo ainda está cheio de lama, ainda está fedendo a lavagem de porcos, está suado, está sujo, está imundo, mas o pai o abraça. Quando Jesus ele fala com a mulher samaritana, ela ainda era uma mulher adúltera, já tinha tido 5 maridos e estava com um 6º, mas ele conversa com ela. Quando Jesus toca lá no caixão daquele jovem filho da viúva de Naim, ele está morto, ele não tem mais vida, mas Jesus toca e ele ressuscita. Quando Jesus conversa com o cego Bartimeu, ele é o quê? Ele é cego. Ele é cego. Quando Jesus conversa com aquele homem lá no tanque de Betesda, ele ainda é um paralítico, já há 38 anos. Quando Jesus se encontra com Paulo, a primeira vez,
Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo aprovava a morte dos cristãos. Paulo queria destruir a igreja. E Jesus se encontra com Paulo. Quando Deus escolhe Davi através da vida de Samuel, Davi é só um moleque pastoreando algumas ovelhas. Agora, o que realmente fez a diferença na vida dessas pessoas que eu citei e de tantas outras pessoas que a gente encontra na Bíblia? O que foi que fez a diferença na vida deles? O que foi que realmente transformou todas essas pessoas? Talvez se eu e você tivéssemos a oportunidade de conversarmos com ela, de entrevistarmos essas pessoas, nós teríamos talvez mais facilidade para entender as mudanças que ocorreram na vida de cada uma delas, e a gente ia compreender que essas mudanças aconteceram totalmente por causa de Deus, e não teve assim exatamente nada a ver com os dons e talentos que elas tinham, porque a maioria delas não era o que se tornaram quando se encontraram com o Senhor. Porém, parece que essa lição, quando a gente olha para a nossa realidade, ela parece ser muito difícil de entender, muito difícil de compreender. Sabe por quê, irmãos? Porque nós buscamos entender Deus a partir da nossa compreensão. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Nós preferimos entender Deus a partir das nossas percepções de tempo e espaço. A gente limita Deus, é como se nós colocássemos Deus numa caixinha e achamos que Deus age e pensa como nós. O que eu quero dizer com isso? Parece que nós preferimos Deus dentro daquilo que nós podemos, entendemos e que deixa a gente confortável, deixa a gente tranquilo. É assim que a gente vai definindo Deus. E é dessa maneira que nós nos sentimos em casa, nos sentimos com o controle na mão de todas as coisas, de todas as situações. Agora, o problema é que esse tipo de envolvimento com Deus, quando a gente pensa estar no controle ou quer estar no controle, faz de nós os cristãos mais medíocres da terra. Sabe por quê? Porque nos dizemos cristãos, mas sempre queremos estar no comando. Então vamos ver algumas lições que esse texto nos mostra. A primeira que a gente observa aqui é que talvez o ídolo mais eficaz é aquele cujo altar é o nosso coração. O ídolo que vai ter mais eficácia na sua vida é aquele que quando você deixa ele construir o altar dele no seu coração. Eu citei aqui várias pessoas que conheceram a Deus, vindos assim de histórias, experiências diferentes, mas com uma coisa em comum. Até aquele momento, todos eles pensavam ter o controle o tempo todo, o domínio o tempo todo. E acredito que, como eu disse, essa seja a causa de uma qualidade tão baixa de vida cristã que nós encontramos. Vou repetir, nós queremos manter o controle. Nós vivemos segurando assim firme o controle de todas as coisas nas nossas mãos. E nós não abrimos mão de uma possibilidade de nada diferente. Mesmo que isso seja algo de Deus, mesmo que isso venha de Deus, a gente não quer abrir mão. A gente quer que o controle esteja com a gente. Mas eu pergunto, e se Deus quiser que seja diferente? Quantos aqui tem planos para essa semana, para a semana que vem, para esse mês, para o ano que vem? Quase todos, né? E se Deus quiser que seja diferente? E se Deus quiser que seja diferente? A verdade queria que todos nós um dia nós decidimos incluir Deus na nossa vida. Só que esse envolvimento com Deus, nós queremos Ele também dentro das coisas que nós podemos controlar. Ou seja, nós decidimos o nível de envolvimento que nós podemos oferecer para Deus. É nós que decidimos. Nós queremos controlar o tempo que nós oramos. Sim ou não? Sim. Nós queremos controlar qual é a forma que nós contribuímos. A Bíblia fala de um jeito, mas a gente acha, não é assim, eu não penso assim, eu acho que é diferente. Então a gente quer controlar. No relacionamento com Deus, a gente quer ensinar a Deus como é que a gente quer se comportar. Não é do jeito que Deus fala.
Só nós que definimos o nível de envolvimento para servir a Deus. Não, eu quero servir a Deus, mas nessa área ou naquela área. Nessa aqui eu não quero servir a Deus. Então a gente vai colocando as normas para a gente se relacionar com Deus. Olha, eu até quero Deus na minha vida, mas no meu casamento Deus não se mete. Como é que eu vou tratar minha esposa, ou como é que eu vou tratar meu marido, como é que eu vou tratar meus filhos? Eu não quero envolvimento de Deus. É nós que decidimos como é que a gente vai servir. Nós queremos estar no controle o tempo todo. Todas as pessoas que Deus levantou como referencial na Bíblia, se você observar, elas tiveram a experiência de romper com elas mesmas primeiro, antes de serem usadas por Deus. E esse talvez seja o ponto mais difícil da nossa vida cristã. Nós temos que primeiro, para nos relacionarmos com Deus, rompermos com nós mesmos. Você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Por quê? Porque romper com a gente mesmo significa romper com as coisas que nós gostamos. E uma das coisas que nós gostamos é querer estar no controle, querer estar ditando as coisas como funcionam. Romper com a gente mesmo significa romper com situações que muitas vezes nós queremos que continuem, porque elas nos deixam bem, elas nos deixam confortáveis, elas massagiam a nossa alma, elas nos trazem prazer, então a gente não quer mexer com isso. Romper com a gente mesmo, principalmente, significa romper com aquilo que agrada a nossa vontade. E é claro que é gostoso quando nós definimos as nossas ações. Porque quando nós definimos as nossas ações, nós sempre faremos aquilo que a gente acredita ser interessante para nós. Porque vocês já perceberam o quanto que Deus manda fazer coisas estranhas, fora da nossa vontade? Por exemplo, se você for pesquisar lá no capítulo 32 de Jeremias, Deus manda Jeremias ir e comprar um terreno num tempo de completa desvalorização imobiliária. Deus manda ele ir comprar. Aí, você começa a ver essas coisas que Deus manda fazer. Olha, peraí, eu vou tirar vocês do Egito, mas vocês vão matar um cordeiro aí, vão matar uma ovelha e vão passar aí o sangue nos umbrais, porque eu vou passar matando o anjo vai passar matando aí os primogênitos do Egito, e onde não tiver o sangue. Cara, as coisas meio malucas. Aí Deus diz a Abraão, é o seguinte, eu quero que você sobe lá no monte, que eu vou te indicar. Vai, leva seu filho e sacrifica ele lá para mim. Você tem noção do que Abraão teve que vencer para obedecer a Deus? Com o que ele teve que romper? Deus pede cada coisa. E para tentar entender as ordens de Deus é preciso mais do que confiança. É preciso depositar toda a nossa fé em Deus. Porém, como eu disse a vocês, essa nossa geração, a gente tenta engarrafar Deus. A gente tenta doutrinar Deus. A Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Mas nós tentamos fazer de Deus a nossa imagem e semelhança. E é por isso que às vezes você vê as pessoas pregando e falando, olha, o meu Deus faz assim, ou Deus gosta disso, Deus gosta daquilo. Fique atento com essas coisas. Procure saber se esse Deus que a pessoa está pregando realmente é o Deus da Bíblia, porque às vezes não é. Você tem que tomar muito cuidado com isso. A maior desgraça dessa geração é que eles, como eu disse, encaixotaram Deus. Fizeram de Deus um departamento. Fizeram da fé um departamento. A fé se tornou apenas uma questão de confissão e não de prática. Você declara a sua fé, mas as suas atitudes são totalmente diferentes das suas práticas. E Deus, junto com tudo que Ele traz, então se tornou um departamento, uma caixinha separada ali, uma repartição. Por que eu digo isso? Porque a pessoa vive como quer, ela faz o que ela já está acostumada a fazer, ela vive como o mundo vive,
ela se expressa como o mundo se expressa, ela xinga como o mundo xinga, ela ama como o mundo ama. E como é que o mundo ama? O amor que o mundo ensina é aceitar tudo. O que vale é você ter algum sentimento, alguma atração ou algo desse jeito. Mas o que essas pessoas fazem? Uma vez por semana, ou sei lá, de tempo em tempo, elas vão até um determinado lugar, que geralmente a gente chama igreja. Aí lá nesse lugar, lá ela canta, lá ela ora, lá ela ouve uma mensagem da Bíblia. Ou, na verdade, parece que ela trancou Deus dentro desse espaço aqui. E o lugar que ela vê Deus, o que ela visita, o que ela fala com Deus, é somente aqui. Fora daqui não tem relacionamento nenhum com Deus. Deus é trancado, como eu disse, num departamento na vida dessa pessoa. Então, enquanto você mantiver Deus trancado ali, em um departamento da sua vida, deixa eu dizer algo para você. Você não vai experimentar o gosto de ser um canal de Deus de verdade, de ser um instrumento de Deus de verdade. Zaqueu era assim. Alguém começou comigo agora há pouco sobre Zaqueu. Acho que foi de manhã, na verdade, quando a gente lavava as cadeiras, acho que foi o Arlindo, falou alguma coisa sobre Zaqueu. O que era o Zaqueu? Ele até queria ver Jesus, mas do jeito dele, na distância dele, no privilégio dele, no horário dele. Zaqueu, ele tinha determinado como é que ele ia se relacionar. Ou seja, se Deus quiser fazer parte da minha vida, Deus precisa respeitar os meus limites. Deus precisa se encaixar dentro dos meus horários. Deus precisa entender os meus prazeres. Deus precisa também entender que eu tenho algumas manias, e isso eu não mudo. Deus precisa saber que eu tenho meus medos, os meus ideais, os meus projetos. É Deus que tem que se encaixar na vida das pessoas. Deus tem que se espremer todo para ele entrar dentro das suas prioridades, porque senão ele fica fora. Não, mas daí na hora que é a hora de eu ir lá para o meu departamento adorar a Deus, na hora dele, daí eu farei de uma forma que tenha qualidade. E assim, nós seguimos, irmãos, sendo pessoas desprezíveis no nosso dia a dia. Mas na hora de Deus, a gente vira um amor de pessoa. Na hora de Deus a gente vira um amor de pessoas. Nós seguimos ali na nossa mesquinharia, mas na hora de Deus nós somos solícitos. Nós queremos servir, nós queremos fazer na hora de Deus. Nós seguimos com a nossa boca podre, suja, mas na hora de Deus, aí a gente fala palavras bonitas. Aí a gente fala palavras de adoração. A gente segue lá fora com os nossos vícios, com as nossas manias, mas na hora de Deus a gente levanta a mão, a gente fecha os olhos, a gente chora, é tudo muito jóia. Aqui é muito legal. Lá no seu trabalho, lá no seu dia a dia, lá no seu telefone, você segue uma vida de sujeira, de pornografia, de podridão, mas na hora de Deus, aí a gente canta. Queridos, não é assim que funciona, não na palavra. Só que você sabe o que é a parte fantástica de Deus? Que apesar de Deus estar fora da vida dessas pessoas, Ele não está longe delas, Ele está bem perto. E a Bíblia diz que Ele está tão perto, que Ele bate a porta. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer transformar a tua história. Deus pode até estar fora, mas Ele não está longe, querido. Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta. Então talvez quando você ouve uma mensagem como essa, talvez algumas palavras aqui, pode até te ferir, mas é Deus batendo na porta do seu coração. É Deus querendo entrar. Então cuidado com os ídolos que têm se alojado no seu coração. Talvez o maior ídolo do seu coração seja você mesmo, as suas manias, os seus vícios, os seus projetos. Então não tem como encaixar Deus nos seus projetos. É os seus projetos que precisam se encaixar na vontade de Deus. É isso que nós temos que entender.
A outra lição interessante que nós tiramos desse texto, e talvez se eu fosse dar um nome para essa lição, seria esse o nome que eu daria para essa mensagem. Entenda o que eu vou te dizer, e é muito sério, principalmente depois da ministração que nós vimos o John fazer aqui. A graça de Jesus, ela é para todos. Ela é para todos sem distinção. Pelo menos nós cremos assim. Mas a casa dele não é para qualquer um. A graça de Deus é para todos, mas a casa de Deus não é para qualquer um. A proposta de Jesus, ela tem 2 tempos. Que tempo, pastor? Como é que é esse negócio? A proposta de Jesus, a promessa de Jesus é a seguinte: é aqui e agora, ali e além, ou ali e depois. Vou explicar isso para você. Esse é aquele conceito do agora e ainda não, é algo mais ou menos assim. Por quê? O versículo de 1 João capítulo 3, verso 2, explica bem esse conceito. Olha o que ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então algumas coisas que Jesus disse é para aqui e agora, mas algumas coisas que Jesus disse é para ali e depois, para ali e além. Algumas coisas que Jesus prometeu é para agora, mas outras ainda não estão disponíveis. Só que só desfruta dessas outras, de ali e depois, ou ali e além, aquele que convida Jesus para o aqui e agora. A Bíblia fala, o profeta Isaías fala em Isaías 66:1, diz assim: olha, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? E a casa, pelo menos eu entendo assim, é o lugar mais íntimo da família. Se eu não tenho comunhão com você, nós podemos até conversar, nós podemos nos cumprimentar, talvez a gente frequente os mesmos lugares, nós vamos nos ver, nós vamos nos encontrar com alguma frequência, mas trazer alguém até a casa é o gesto de quem já está num outro nível de intimidade e comunhão, sim ou não? É assim. O meu aperto de mão, ele é para todos. Agora o sofá da minha casa é para os meus amigos. Não é assim que você geralmente olha? Então, não me entenda mal, nem me ache petulante, às vezes por adentrar nesse assunto, que de repente não me diz respeito, mas só para você entender. Eu não sei outro jeito de dizer isso para você, mas a mesa da tua casa não é para qualquer um. A mesa da sua casa não é para qualquer um. A mesa é para quem tem comunhão com você ou com a sua família. A mesa é para eles. E é isso que eu vejo nesse texto que nós acabamos de ler. Olha o que ele diz aí no capítulo 3, no verso 20. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Prestou atenção? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja que eis que eu estou à porta e bato significa: eu estou batendo aí na porta, eu quero conhecer o seu lar, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar aí aonde poucos têm acesso, eu quero entrar com você no acesso restrito do seu lar, eu quero ter um relacionamento com você. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e eu vou ceiar aí com você. É isso que o texto está dizendo. Só que o texto diz mais, diz: olha, e se isso acontecer, um dia você vai ceiar comigo na minha casa. Então aqui agora é eu abrir a minha casa para o Senhor entrar e ceiar comigo, se assentar à minha mesa. O aqui agora, o ali e além, ou ali e depois, agora o Senhor entra e ceia comigo.
depois eu entrarei e cearei com ele. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Porque o texto ele não termina só nesse negócio de bater a porta. Se você olhar o verso 21, olha o que o texto diz: ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Então a maior promessa de Jesus para o homem é a seguinte: se você me ama, se você caminha comigo, se você obedece a minha voz, se você vive para me agradar, então você é meu convidado de honra para conhecer a minha casa. Você entende isso, irmão? Você consegue entender isso? Você entende que a casa de Jesus não é para qualquer um? A graça é para todos, mas a casa dele é só para aqueles que ele tem acesso à sua casa. Se ele tiver acesso à sua casa, você vai ter acesso à casa dele. A casa de Jesus, ela está aberta para aqueles que também abriram a sua intimidade para ele aqui e agora. Então a pergunta para você pensar, para você refletir: até quando você vai deixar Jesus fora da sua vida? Sabe por que geralmente as pessoas deixam Jesus fora da sua vida? Porque elas querem ter o controle. E a ideia que elas têm é que quando Jesus entrar na casa, é Ele que assume o controle. E na casa que realmente o Senhor entra e se torna Senhor, Ele assume o controle. Então até quando a sua história vai ser essa? Até quando você vai ouvir uma palavra como essa e se sentir acusado ou acuado e não vai se manifestar? Eu acho que está na hora de você abrir a porta de vez da sua casa para o Senhor entrar. Até quando a sua vida cristã vai se resumir no fato de você manter o controle? Não, é eu que sei quando eu vou, é eu que sei o que faço, é eu quero contribuir do meu jeito. Não, é Ele quem determina. Irmãos, deixa eu falar algo para todos vocês, para todos nós na verdade. Jesus, Ele não está interessado apenas no nosso louvor. Jesus, Ele não está interessado apenas nas nossas palmas. E deixa eu falar para você, por mais que alguns aí fora digam, Jesus não está interessado só no seu dízimo, não, irmão. Não. Jesus não está interessado só nas suas palavras aqui durante o culto, não. Ele está dizendo: filho, eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida. É isso que ele está dizendo nesse texto. E talvez a gente se aperta porque a gente não gosta de ser repreendido, a gente não gosta de ser corrigido. Só que a repreensão de Deus, ela é repleta de amor, ela é repleta de graça. Talvez você olhe para essa carta às igrejas e você vai perceber que talvez essa seja a carta mais dura de todas. Mas ainda assim é possível você perceber o amor com que Deus está tratando essas pessoas aqui. Você vai perceber isso. Pessoas que simplesmente não se posicionam, e ainda assim Deus trata elas com amor. Então esse é o ponto. Mesmo que você tenha uma vida longe daquilo que é a vida que Deus tem para você, o fato é que Deus não está longe de você. Ele está à porta e Ele bate. Às vezes a gente não lê o que Deus está falando direito, e a gente não consegue perceber. A gente entende o que a gente quer entender. Mas nessa carta aqui, por exemplo, talvez você vai ler e você vai ver: olha, essa igreja não recebeu nenhum elogio. Então você vai entender que Deus odeia essa igreja e que Ele condenou todos que pertencem a essa igreja. Mas dá uma olhada com calma aí nesse texto. Olha aí para esse texto de Apocalipse 3:20. Você vai ver que quando Deus repreende, essa repreensão de Deus, ela está infestada de amor. Olha o verso 15. Ele diz: eu conheço as suas obras, eu sei quem você é. O Senhor está dizendo para você que Ele sabe quem você é. Ele diz: olha, eu sei que agora você está morno, mas você já foi alguém que teve quente. Você já foi alguém que me desejou. Você olha para o verso 16. Ele está dizendo: olha,
Uma pessoa nesse estado, eu não consigo me relacionar, eu não consigo engolir. Você vai para o verso 17, e ele vai dizer, ó, as coisas que você fala não são verdades espirituais, não é o que está de acordo com a minha palavra. E aí você segue lendo, vai para o verso 18, ele aconselha, diz, olha, o meu conselho para você é que você se aproxime de mim, e você vai resolver o teu problema, a tua nudez, a tua cegueira e a tua miséria. Porque você diz, eu sou rico, mas na verdade você é miserável. Você pensa que está bonitão, todo bem vestido, na verdade você está nu. Sua vergonha está exposta. É o que o Senhor fala. E você segue lendo aí, você vai ver o verso 19, né? O Senhor está nos falando, a minha repreensão, o meu castigo, não passa de amor por você, é porque eu quero que você se arrependa, eu quero que você se volte para mim. É porque o meu amor por você é um amor responsável, não é um amor irresponsável. E no verso 20 você vai ver ele dizendo, olha, eu estou batendo a porta, eu estou querendo entrar na sua vida, eu estou querendo entrar na sua intimidade. Vocês lembram lá, naquele texto de Mateus 24, quando o Senhor separa os bodes das ovelhas? E algumas pessoas que vão ser condenadas, elas dizem assim, Senhor, mas no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós curamos pessoas. E ele vai dizer, afaste de mim porque eu nunca vos conheci, ou seja, eu nunca tive relacionamento com vocês, vocês nunca abriram a porta da casa de vocês para mim entrar. Eu fiquei lá batendo, mas vocês não abriram. Agora ele diz, se você me ouvir, se você abrir a porta, o nosso relacionamento vai alcançar um novo nível, ou um nível mais profundo de intimidade, o nível de nós estarmos um na casa do outro. Agora, eu na sua casa, logo mais, você na minha casa. O Senhor está dizendo, agora, sou eu na sua mesa, mas logo mais, vai ser você no meu trono. Assim como eu me assentei com meu pai, vocês vão se assentar comigo. Só que quando você segue lendo, o Senhor diz, olha, a minha crítica é que você me deixou em segundo plano na sua vida. A minha crítica é que você nunca quis me conhecer. A minha crítica é que você nunca abriu a porta da minha casa, ou a porta da sua casa para mim. É isso que o Senhor está dizendo. Então me dói, me corrói por dentro, quando a gente vê as pessoas brincando de serem crentes, as pessoas brincando de serem crentes, as pessoas não levando as coisas de Deus a sério. O Senhor diz, olha, ouça o que o Espírito diz à igreja, não deixe o Senhor em segundo plano, é por isso que Ele está aqui batendo a porta. O Senhor está dizendo, olha, hoje sou eu batendo na sua porta, mas um dia vai ser você batendo na minha. Mateus 10, 32, você vai ler o 32 e o 33, o Senhor fala, aquele que me confessar diante do Pai, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Jesus está dizendo, aquele que abrir a porta para mim, eu vou abrir a porta para ele. Essa é a verdade de Deus. A questão é, nós vamos abrir a porta da nossa casa para o Senhor? Nós vamos abrir a porta um para o outro? Nós vamos? Eu quero convidar você a refletir sobre isso nesse momento. O Senhor está à porta e Ele está batendo, porque Ele quer entrar na sua vida, irmão. Não tente manter o controle de nada, não diante de Deus. Diante dEle, deixe Ele tomar o controle de tudo na sua vida. Deixe Ele tomar o controle de tudo na sua vida. Hoje é dia de você abrir a porta da sua casa para o Senhor. Eu quero convidar você, mesmo assentado como você está, você dirigir uma palavra de oração ao Senhor, perguntando: Senhor, o Senhor é prioridade da minha vida?
pessoas que elas só têm tempo para Deus quando elas não têm mais nada para fazer, ou quando elas não têm compromisso nenhum. Será que esse é o teu caso? Aqueles que realmente abrem a porta da sua casa, da sua vida para o Senhor, eles sabem que Deus vem antes de tudo. Eles sabem que Deus vem antes de tudo. Senhor querido, nós queremos render graças ao Senhor por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Oh Jesus, os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. tudo que você precisa é abrir a porta do seu coração para o Senhor entrar. E você vai perceber que na medida que o Senhor entrar na sua vida, aquelas coisas ruins que tem te feito mal, que tem judiado de você, que tem torturado você, elas vão começar a sair da sua vida. Porque onde a luz chega, as trevas vão embora. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Oh, aleluia. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Se você é alguém que hoje quer abrir a porta do seu coração para o Senhor entrar, se você hoje está disposto a entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Mas só se você está disposto a fazer isso, eu quero orar por você. Se você quer abrir a porta do seu coração, se você quer receber o Senhor na sua casa aqui agora, para que ali além você possa ser recebido por Ele, eu vou deixar meu noivo entrar. oh Senhor, Eu vou abrir. Pai, eu quero apresentar a vida dessas pessoas que se colocaram de pé diante do Senhor, como resposta ao teu convite, Senhor Deus. Essas pessoas se colocaram em pé, elas estão abrindo as portas do seu coração e da sua vida para que o Senhor entre, para que o Senhor mude a história delas. Elas querem recebê-la, Senhor, querem recebê-lo, Senhor, na mesa delas, na casa delas, porque entenderam e creram, ó Deus, que a tua promessa é para que aquele que abre a porta para o Senhor hoje, terá a porta aberta para ele amanhã, no dia da sua vinda, Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. A promessa do Senhor é que o Senhor vai nos confessar diante do Pai, porque nós estamos te confessando diante dos homens, Senhor. Oh Deus de amor e de graça, toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Fortalece o teu povo, leva o teu povo, Deus, a entender a realidade do Evangelho. Leva o teu povo a entender a realidade de uma vida de relacionamento com o Senhor. Que se relacionar com o Senhor não é uma vida cheia de dogmas. Que alcançar a tua presença não é um prêmio por uma vida de santidade, de abnegação, não. Mas receber a tua presença, alcançar a tua presença, é aceitar a tua graça, é se render diante do Senhor. Por isso eu oro e peço, Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui estão. Coloque
Coloque a mão aí sobre o teu coração e diga para Ele, diga: Senhor, eu abro o meu coração, eu abro as portas do meu coração, eu abro as portas da minha vida, eu abro as portas da minha casa para o Senhor. Diga: entra, Senhor, na minha vida, senta-se, Senhor, à minha mesa, vem ceiar comigo, Senhor, porque eu te recebo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Diga: faça isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Celebre o nome dEle, glorifica Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Amém. Pode se sentar, querido. Glória a Deus. Pode ficar aí, José. Pode continuar tocando. Não tem perigo não. Antes de nós encerrarmos aqui o culto, querido, eu preciso conversar com vocês um pouquinho. Mas para que a gente possa entrar no assunto que eu quero conversar, quero convidar você a abrir sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Vou ler alguns versículos aqui dessa carta, que fala da visão que Paulo teve, e ele diz assim no verso 1: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E aqui segue o texto, depois você vai lendo. O que Paulo está descrevendo? Ele está descrevendo algo extraordinário que ele viveu, uma manifestação poderosa de Deus na vida dele, algo que ele diz: olha, eu nem posso dizer a vocês, é algo indizível, é algo fantástico. E ele diz: eu não estou falando isso para me exaltar, não é essa a minha ideia. E ele diz até: eu nem quero fazer isso, para que ninguém pense mais de mim do que em mim vê, ou do que em mim ouve. Paulo diz: essas revelações são coisas de Deus, e não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Eu sou pecador, eu sou falho, se eu não me cuidar eu vou me exaltar e tudo isso mais. Então por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes essa é a visão que a gente tem dos pastores, dos homens de Deus. Não, olha, né? O pastor prega, ou o pastor aconselha, ou o pastor tem palavras sábias. Não, eu não quero que vocês pensem de mim nada do que aquilo que em mim vocês veem, ou que de mim vocês ouvem. Eu sou tão falho, tão pecador quanto qualquer um de vocês, e amo cada um de vocês de coração, mas essa é a realidade, ok? Estamos entendidos até aí? Por que eu estou falando isso? Eu quero convidar aqui a galera da equipe pastoral. Por gentileza, vem aqui à frente, todos da equipe pastoral. Vamos lá, rapidão, rápido. Acho que eu não estou vendo o Cris no culto hoje, né? O Cris não está aí. Era muito importante que ele tivesse. Então essa aqui é a nossa equipe pastoral. Você acrescenta mais o Cristiano Miranda, que é o outro membro aqui da equipe pastoral.